a juventude, não só de espírito, mas real, das representantes do Conselho da Cidadania Fiscal, Lina, que está aqui, a Vanessa, que também estão dedicando, juntamente com Bernardo Apia, Eurico Distante, todo o grupo que forma o Centro de Cidadania Fiscal, dedicando as suas vidas numa cruzada nacional, numa pregação de uma necessidade de modernização do sistema tributário. Então, eu pessoalmente, aqui sou favorável a uma reforma tributária, mas sem ilusões também. Eu sei que uma mudança, e aí, quando se fala em reforma tributária, é bom que se diga do que nós estamos falando. Essas duas propostas que tramitam no Congresso Nacional e que em algum momento irão competir necessariamente, elas tratam da reforma da tributação do consumo e por isso precisam ser uma reforma na Constituição. E aí, para tranquilizar aqueles que não querem, que têm receio do que é novo, essas reformas não estão reinventando a roda, não estão inventando nada. O IVA existe em 160 países desde muito tempo. Então, o Brasil, em 1965, por uma questão de meses, estava mirando o modelo de tributação do consumo desenvolvido na França, adotou aqui um pouquinho, 3, 4 meses antes da França, a tributação do consumo na origem e não no destino, como poucos meses depois fizeram lá, a Europa toda. Se nós formos ver a Europa comunista, o segundo mundo, que tornou-se capitalista, hoje todo ele adota o IVA, a África adota o IVA, a Índia adota o IVA, o Canadá adota o IVA e o Brasil ainda não adota o IVA. Os críticos, alguns críticos da reforma dizem que o IVA já é um imposto antigo, mas nós ainda nem chegamos a ele. Então, na verdade, eu não acho que seja uma novidade tão grande, porque nós já temos a experiência dos outros países com os quais nós nos relacionamos comercialmente em foros internacionais, mais de 160 países, dentre eles a maioria estados federais, que é exemplo maior de federação do que a Alemanha, adota o IVA. Então, dentro disso, agora, obviamente que essa é a reforma na Constituição. Porque às vezes, quando se fala em reforma tributária, e principalmente quem é contra a reforma tributária, pega o que é pior da 110, o que é pior da 45, o que eventualmente pode ser pior da proposta do governo e mistura ainda com o que está ruim no sistema atual e coloca tudo numa cesta para falar não vai dar certo. Calma. Então nós temos a reforma na Constituição, que é a tributação do consumo, e podemos ter e deveremos ter uma reforma infraconstitucional que pode se dar em relação à tributação da renda, em relação à desoneração da folha e da simplificação da tributação do consumo, dos impostos e contribuições que aí estão, até que se cumpra a fase de transição desse novo modelo. Então, nesse sentido, eu acho que há um diagnóstico, e aí com a devida vênia do nosso colega Ricardo, porque quando eu concordo que nós temos uma Constituição cujo modelo de repartição de competências, e especialmente no das garantias constitucionais, que são cláusulas pétreas já ditas pelo Supremo, os princípios que garantem os direitos e garantias do cidadão não podem ser objeto de reforma. Legalidade, anterioridade, retroatividade, capacidade contributiva, isonomia, isso é intocável. O Supremo já em mais de uma ocasião teve a oportunidade. O modelo, tal como concebido, foi um modelo que, de certa forma, foi testado e funcionou por muitos anos, mas precisa ser igual ao meu tempo, está esgotado. Mas eu vou dizer, mas só para encerrar, dizer alguma coisinha sobre
a posição da OAB em relação à reforma tributária, a posição que eu acho que a OAB deve ter. Obviamente que a OAB é uma instituição que deve pensar no Brasil e deve pensar nos advogados. E aqui eu vou falar um pouco da minha opinião sobre o que a OAB, pensando no advogado, deve fazer. O modelo da PEC 45, que não permite nenhuma variação, e aí uma impressão, eu não sou sociólogo nem cientista político. A PEC 45, eu diria, com a devida vênia de quem está aqui e que participou, quase que foi uma proposta feita em laboratório. Qual é a proposta ideal, um modelo ideal da tributação de consumo? E eles conseguiram fazer a PEC 45. A PEC 110 é de um político experiente. Então, assim, qual é o modelo que avança, mas que tem condições de passar no Congresso? E aí veio a PEC 110, possibilitando mais de uma alíquota, porque a PEC 45 é mais radical, é alíquota única, não pode mexer. É proibido qualquer incentivo fiscal. A PEC 110 permite que tenha mais de uma alíquota para, eventualmente, resolver distorções dos ciclistas. Permite a manutenção da Zona Franca de Manaus, em que alguns benefícios sejam dados, restringe, mas não proíbe totalmente, cria um IVA dual e não um IVA único. Isso tudo pensando como eu posso modernizar e viabilizar a aprovação de uma proposta dessa no Congresso. Então, a gente percebe nitidamente, basta conhecer a figura do Bernard Api e conhecer a figura do Luiz Carlos Raul. Põe o Bernard Api aqui e o Raul ali e fala assim: adivinha de quem é a PEC 45? Ninguém vai errar, né? Do professor acadêmico, nerd, Api. Aí é do Raul aquele que vai fazer a PEC 110. Bom, e haverá uma convergência em todas elas. Eu acho que a OAB, até para, dentro de uma posição corporativa, deve lutar para que seja o melhor possível para os advogados. Mas eu acho que estrategicamente, vou dar um exemplo. Se temos que ter uma alíquota diferenciada, não vamos pedir uma alíquota diferenciada para o advogado, mas para as profissões, né? Para os profissionais regulamentadas, para as profissões regulamentadas, que vão alcançar o maior número. Se vamos lutar contra a tributação de dividendos, vamos tributar contra a tributação de dividendos de quem esteja no lucro presumido. Eu não vou lutar para quem esteja no lucro real e vou remeter dividendos para o exterior. Eu vou lutar para a manutenção da não tributação dos dividendos para quem esteja no lucro presumido. Até porque, se eu quiser aumentar a carga do imposto de renda do lucro presumido, eu aumento o percentual da presunção. Eu não preciso ir no lucro presumido. Então, há possibilidades. Então, só para encerrar, eu estou ocupando o tempo. Vamos imaginar, eu vi esse exemplo no seminário do STJ que o Alessandro estava do ministro Navarro Ribeiro. Ele disse o seguinte: olha, em relação à reforma tributária, vamos imaginar, pai, mãe e 2 filhos vão se reunir para assim, vamos sair de férias em janeiro. A mãe fala assim: eu quero ir para Miami. E o filho fala: eu quero ir para Orlando. E o pai fala assim: eu quero ficar no Rio tomando chopp. Se o pai fala isso, que é onde ele mora, fala assim: ô pai, na próxima reunião o senhor não participa, porque o senhor não quer viajar. Então, a pior postura que eu acho que pode ter é o seguinte: eu sou contra a reforma tributária. Tá bem, você não vai ser mais convidado para o debate. Então, a OAB tem que participar do debate até para poder defender os interesses corporativos, mas ela tem o dever. Com isso, encerro e prometo não falar mais.